Olá, seja bem-vindo ao canal Plantas Minhas e hoje vamos fazer um replante de um corte dessa orquídea Brácia. Essa é uma orquídea que de início eu tive muita dificuldade em cultivar. Eu tinha outros exemplares dessa orquídea aqui e essas outras Brácias nunca foram para frente. A única que foi para frente foi essa daqui. Então hoje eu vou retirar um corte dela e vou fazer um teste com um substrato diferente. Eu utilizei brita para fazer o substrato para essa orquídea e só um pouquinho de carvão. Tentei cultivar com casca de pinos, não deu certo. Tentei cultivar também no cachepô com esfagno e também não deu certo. Então hoje eu vou tirar um corte aqui desse lado que está um pouco mole. Vou fazer um corte aqui nesse localzinho aqui e vou replantar ela em um substrato feito de pó de coco e isopor. Aqui está a plaquinha de identificação, é uma Brácia marrom com verde. E eu decidi aproveitar porque ela está começando aqui o enraizamento desse novo broto, o que indica que ela está no momento certo de fazer o corte e o replante. No caso dessas orquídeas que tem esse bulbo semelhante ao bulbo de Oncidiums, que a gente chama de oncidioides, um bulbo formado em um broto já é suficiente para fazer uma muda, diferente das catilés que a gente precisa de 3 bulbos formados para fazer uma muda saudável. Nesse caso aqui eu tenho 2 bulbos formados e um broto em formação. Olha como ela estava bem enraizada dentro do vaso. Agora eu vou tirar o excesso aqui desse substrato que está grudado nas raízes e vou colocar ela em outro substrato. Esse outro substrato é um teste que eu estou fazendo em algumas orquídeas, utilizando pó de coco e isopor. Eu tive a ideia de fazer esse substrato porque quando eu comprei essa orquídea, ela veio plantada em esfagno e palha de arroz pura. E a orquídea estava super enraizada. Como eu não tenho palha de arroz aqui na minha cidade e agora eu estou sem esfagno, então eu fiz esse substrato para tentar reproduzir um efeito parecido com o do esfagno com a palha de arroz carbonizada. Eu estou testando esse substrato em algumas orquídeas para ver como que ela se comporta. Já testei em uma Phalaenopsis faz poucos dias, ainda não dá para ver nenhum resultado. Estou testando com essa Brácia e vou testando também com outras orquídeas para ver como que ela se comporta nesse substrato aqui. E quero ver também como esse substrato se comporta na época de chuva, se ele consegue secar, se ele vai dar problema, se vai dar fungo, alguma coisa desse tipo. Olhando aqui, eu estou achando que eu coloquei mais isopor do que eu deveria. Acho que eu deveria ter colocado um pouco mais de pó de coco. E a Brácia, ela gosta de um pouco de umidade. Diferente das outras oncidioides, a Brácia ela tem raiz mais grossa. Então ela consegue suportar um pouco mais de umidade do que uma oncídio comum. Acho que foi por isso que eu tive um pouco de dificuldade de cultivo dessa orquídea, porque quando eu comprei, eu tirei ela de um substrato que era muito úmido e coloquei ela num cachepô, por exemplo. Apesar do cachepô ter esfagno, o cachepô seca muito rápido. Não vai ter a mesma umidade que ela tinha no substrato que ela veio. Só vai ser complicado aqui para fixar essa orquídea. Como é um substrato muito leve, eu não vou conseguir pressionar ela para baixo para poder fixar. Eu vou tentar fixar ela, vou fazer um buraco aqui do lado e vou colocar um palitinho no furo de cima e no furo de baixo para ele ficar firme e aí eu posso amarrar a orquídea no palito. Deu certo aqui, o palito ficou bem firme, agora basta amarrar a orquídea no palito. E ela vai ficar um pouco mais fixa, ainda vai ficar balançando um pouco, mas nesse caso, como o substrato é muito leve, acredito que não vai ter problema. E finalizamos aqui mais um replante. Até mais!